Quando Donald Trump falou sobre o plano de Gaza, eu fiz algo que eu não costumo fazer sempre. Eu fui procurar nos códigos da Bíblia, códigos da Torá. Eu fiz isso antes das eleições. Todo mundo que assistiu o nosso conteúdo sabe que a gente encontrou na primeira aparição do nome Trump em códigos na Torá, na aparição com o menor espaçamento entre as letras do nome dele, uma situação realmente que combinou completamente com aquela questão do tiro que ele tomou na orelha. A passagem falava do sangue na orelha vermelha, no sangue na orelha direita, uma purificação. E a gente ficou bastante impressionado, não somente com a aparição do nome Trump, com uma sequência de letras tão pequena, o que é bastante improvável em se tratando desse nome, porque são letras que não são muito frequentes na Torá. Quanto menos frequentes as letras, mais difícil é elas aparecerem por acaso, codificadas em uma passagem. E a gente viu muita coincidência, isso antes das eleições, aquilo me pareceu realmente que era uma indicação muito forte de que na Torá já estava prevista essa possibilidade. Depois disso, se confirmou aquilo que eu imaginei olhando os códigos da Torá. E aí a gente teve aquela fala dele em relação a Gaza, dizendo que tudo foi tentado, os governos eleitos de Gaza, os governos eleitos pela população de Gaza, não querem dois estados, não querem o Estado de Israel, querem a destruição do Estado de Israel. Então, o Donald Trump chegou à conclusão de que seria mais viável fazer uma nova realidade ali, reformular essa proposta e depois acolher novamente uma parte da população, não sei exatamente como, mas também, obviamente, resguardando a segurança de Israel, que a atual população e o atual governo de Gaza simplesmente desejam exterminar. A grande maioria da população é a favor do governo do Hamas e suas ideias. E quando ele falou isso, eu falei, puxa vida, eu acho que é algo muito grande. Se realmente isso for algo que possa vir a ser realizado, isso vai mudar a história. Vai mudar a história. E aí eu fui procurar novamente nos códigos da Torá. E para minha grande surpresa, eu já vou mostrar para vocês onde que apareceu o nome Trump, e uma passagem completamente ligada com a questão de uma população no seu local, com a saída dessa população. O tema completamente, eu não vou falar parecido, o mesmo tema, escrito na Torá, que hoje está nas manchetes dos jornais. E um pouco antes da aula, como vocês bem sabem, eu tive a ideia de procurar o nome Donald também, e não somente Trump. E para minha grande surpresa, o nome Donald saiu exatamente naquele trecho. Como que entrelaçado, quase que entrelaçado ao nome Trump. Eu falei, meu Deus do céu, a probabilidade estatística disso acontecer é muito pequena, até porque eu acho que de 1 a 1000, eu acho que o nome Trump aparece codificado só 3 vezes. Ou seja, a probabilidade dele aparecer codificado é pequena, dele aparecer codificado perto do nome Donald codificado é menor ainda, e uma passagem que fala exatamente do tema que a gente está tratando agora, eu acho que é praticamente impossível de ser por acaso. E aí eu mostrei para vocês, e todos nós, inclusive eu, todos nós ficamos bastante impactados, bastante surpresos com aquilo que a gente viu, que realmente, para o mais cético, matematicamente falando, aquilo ali é muito improvável de acontecer por acaso. Inclusive o Dr. Camilo, ele foi fazer uma consulta estatística e ele viu que realmente a chance daquilo acontecer por acaso era 1 em não sei quantos bilhões. Isso confirma
aquilo que a nossa tradição diz. Que tudo está escrito na Torá. A Torá não é um livro simplesmente com uma história linear, superficial. Essa é apenas a camada externa da Torá. Quando aconteceu essa questão do assassinato desses bebês, tão horrível, vocês viram que o pessoal do Hamas, eles apedrejaram os bebês, eles primeiro assassinaram os bebês, Kfir e Ariel, com uma crueldade assim absurda. Eles apedrejaram depois de mortos já, para simular que eles morreram por causa de um ataque de Israel. Fizeram toda a averiguação nos corpos. Foi realmente terrível. Depois eles mandaram o corpo errado, né, como se fosse o da mãe. Não tem dúvida nenhuma, aquilo ali é crueldade pura, foi tudo planejado. E a gente viu aquela comemoração em Gaza, crianças, bebês foram levados pelos pais para fazer uma comemoração de deboche com o corpinho de um bebê e uma criança pequena. Realmente foi uma das coisas assim mais macabras que a gente viu nos últimos tempos, mais macabras. E aí eu falei, não é possível, eu acho que novamente a gente está tocando em algo de uma dimensão aí muito grande, uma dimensão histórica, uma dimensão que eu acho que abre muitas perspectivas, porque nesse caso eles escancararam aquilo que a gente já sabe a respeito deles, mas que eles trabalham com uma propaganda muito forte. Se trata de uma visão perversa, de uma visão cruel, uma visão genocida, psicopática. E eu fui procurar o nome dessas crianças. Pasmem. Eu encontrei os nomes. A gente já vai ver. Eu vou mostrar para vocês as tabelas, os textos, os nomes codificados. Pasmem. Sabem aonde que eu encontrei o nome delas? Exatamente na mesma passagem que eu tinha encontrado Donald Trump. Na mesmíssima passagem que fala sobre a remoção de uma população, mesma passagem que fala dos limites da terra de Israel, do rio ao mar, from the river to the sea, que é exatamente as palavras que o Hamas, os palestinos e tantos manifestantes antissemitas têm entoado pelo mundo como um cântico em relação à Palestina, mas que convoca, que conclama as pessoas ao genocídio de Israel. Ali, exatamente naquele trecho, estão todos os nomes envolvidos no assunto. E não para por aí. Não para por aí. Aquele trecho foi na Parashá Mishpatim, a Parashá dessa semana. Ou seja, a Parashá dos acontecimentos que trouxeram um destaque triste e lamentável para essas crianças, para o pai Yarden e para a mãe Shiri, que foi assassinada também junto com seus filhos. Venham comigo para essa viagem nos códigos da Torá. Aqui. Então prestem atenção. Aqui a gente está no livro de Shemot, ou Êxodo, capítulo 21, versículo 1. Parashá dessa semana. Essa semana, judeus no mundo inteiro leram, de acordo com a ordem, essa parashá. E aqui diz o seguinte: Ve'ele amishpatim, Moshe estava prestes a subir no Monte Sinai, para ficar ali 40 dias e 40 noites, para receber a Torá, receber a instrução. Mas antes disso, o Criador deu a ele uma série de leis civis, para que o povo já começasse a praticar a justiça, começassem a aprender
a como se relacionar uns com os outros de forma justa, de forma correta. E assim começa a Parashá. Ve'ele hamishpatim, essas são as leis, as sentenças, asher tasim lifnehem, que tu colocarás diante deles. Quando você adquirir um servo hebreu, 6 anos, trabalhará, e no 7º ano ele sairá livre. Nós estudamos isso. Alguns versículos depois do início da Parashá, ainda nos primeiros versículos, prestem bem atenção, está escrito o seguinte: Vechi yarivuna nashim, e quando homens brigarem, veikai shetreehu, e um homem ferir o outro, be'even ou ve'egrof, com uma pedra ou com um soco, ferir quando uma pessoa ferir a outra, velo yamut, e não morrer. A pessoa que foi ferida cair no chão e não morrer. Venafal lemishkav, mas ela cair de cama, ela adoecer. Im yakum veitaler bahutz al mishanto, se por acaso essa pessoa, depois que ela for ferida, ela conseguir se recuperar e caminhar, mesmo que for com apoio, com uma bengala, venikama que aquele que feriu, ele estará isento. Rak shivto iten verapo yerapé. Ele vai ter que pagar pelo tempo de que a pessoa não conseguiu trabalhar, que aquela pessoa que ficou ferida não conseguiu trabalhar. E ele vai ter que pagar pela cura daquela pessoa. Então prestem bem atenção. Aí na sequência a gente tem uma outra passagem. Vechi inatsu anashim. E quando pessoas brigarem, 2 homens estiverem brigando, venagefu ishahara, e eles empurrarem uma mulher grávida. Veja só, tem uma letra destacada na palavra mulher grávida. Veiatsui eladeia, e saírem os filhos. Então aqui está falando do quê? Está falando de uma situação onde 2 homens brigarem, e essa mulher tiver um aborto, porque foi empurrada, porque foi ferida por um deles no meio da briga. Se a gente pegar agora, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Se a gente pegar aqui, na primeira linha vocês estão vendo... Perdão, deixa eu voltar. Me perdoem. Saiu do controle aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Prestem atenção. A gente pega aqui a letra Kaf. Estão vendo a letra Kaf? Onde está o mouse? Essa é a primeira letra. Ela está aqui. Estão vendo aqui a letra? Letra Kaf. A gente vai contar 49, exatamente 49, 7 vezes 7. E a gente vai chegar na letra Fei, que está aqui. 49 letras depois dessa, que a letra Kaf é essa. A gente conta mais 49 e a gente vai chegar aqui na letra Yud, na letra I. E depois a gente conta mais 49 e a gente vai chegar na letra Reish. Aqui. No meio da palavra grávida, se referindo a uma mulher, aos seus bebês que morrem. E se a gente juntar essas letras aqui, a gente vai ter o nome Kfir, que é o nome do bebê que foi sequestrado com apenas 9 meses de idade e foi assassinado por aqueles terroristas que fizeram aquela comemoração com o povo
na frente do cadáver desse bebê. Kfir. Mas não acabou. A gente continua alguns versículos depois. E está escrito o seguinte: se um homem abrir um buraco, aqui está falando de lei civis, está ensinando as pessoas a conviverem de forma civilizada. Se uma pessoa cavar um buraco na rua, ou se um homem abrir um poço e não tampar esse poço e alguém cair nesse poço, o animal cair nesse poço e morrer, e aí continua o assunto. Ou seja, aqui está falando de poço, buraco, de alguém cair no poço, cair no buraco, ou estar no poço, morrer no poço. E novamente a gente tem algo aqui que nos remete à história desses bebês e dessa mãe. Porque, como a gente sabe, eles foram raptados, capturados pelo Hamas e colocados naqueles túneis, nos túneis do terror do Hamas. Agora prestem bem a atenção. A gente vai pegar a letra Beit, da palavra Bor, da palavra poço, e a gente vai contar 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem a letra Yud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem a letra Beit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem o sobrenome do bebê. Bibas. Aqui a gente tem o nome do bebê, Kfir, de 49 em 49. E aqui a gente tem o nome do bebê, sobrenome, perdão, do bebê e da família dele, de 7 em 7 letras. Aqui é um versículo que fala de uma mulher que perde os seus filhos dela morrem, e aqui a gente está falando de morte em um buraco, um poço, um túnel. Aí na sequência, prestem bem atenção, que impressionante, a gente ainda está na mesma porção, na mesma paraxá, tudo isso foi lido esse Shabat. Agora a gente está em Shemot, no livro de Êxodo, capítulo 22, 24 até 23, 19. Prestem atenção que palavra que a gente tem aqui. Hamas. Hamas. E aqui nem está em códigos. O que significa Hamas em hebraico? Corrupção, violência. O que está escrito aqui? Al tashet yadecha im rasha. Não dê as mãos para um perverso. Lihiot ed Hamas, para se tornar uma testemunha corrupta, falsa. E é impressionante, porque a gente está falando aqui justamente do quê? De um grupo falso, mentiroso, que entregou um corpo errado propositalmente da mãe, que assassinou os 3 e disse que eles faleceram, morreram por causa de bombardeios. Impressionante isso aqui, realmente muito impressionante, e não terminou, e se terminasse aqui já seria muito forte. Prestem atenção na quantidade de informações que a gente tem aqui. A gente está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 20 até 24, versículo 7. Aqui começa dizendo o seguinte: Ine anochi sholeach malach lefanecha, eis que eu envio um anjo diante de ti. Isso aqui o Eterno, Hashem, está falando para Moshe, para Moisés. Ele está dizendo que o povo de Israel será conduzido pelo Criador através de um anjo. Lishmorcha baderech, esse anjo vai te guardar no caminho e vai te trazer para o lugar que eu preparei, ou seja, para Israel. O tema aqui é Israel. E shamer mipanav, tome cuidado, se guarde diante dele, diante desse anjo, e ouça a voz dele. Não se rebele contra ele.
e etc e tal, pois ele não relevará seus desvios, suas transgressões, pois o meu nome está dentro dele. Prestem bem atenção, minha gente. Kim chamou a Tishma Bekoló, se vocês escutarem a voz dele e fizerem tudo o que eu disser, então eu vencerei os teus inimigos. E eu oprimirei aqueles que te oprimem. Que elech malachi lefanecha, pois o meu anjo irá diante de ti e te trará até, aqui fala os 7 povos que viviam na época em Israel, na época da conquista. Os Emoreus, Hiti, Perizeus, Cananeus, Riveus, Jebuseus, e eu os neutralizarei. E a Torá fala lá atrás, numa profecia 4 gerações antes, que o Eterno fez para Abraão, o pai do nosso povo, e ele disse: a destruição desses povos não poderá ser feita somente para que vocês possam viver na terra. Não. Porque se eles não merecem que isso aconteça, eles não podem ser eliminados para dar espaço para vocês. Vocês vão ter que esperar até a 4ª geração. Por quê? Porque na 4ª geração, a perversidade deles, a maldade deles, já vai ter enchido o copo, já vai ter transbordado. E aí, por merecimento ou como consequência da perversidade deles, eles vão ser retirados da terra. E é desse assunto aqui que a gente está falando, e vejam quantas coincidências com o que a gente está vendo hoje. Então, se a gente pegar aqui essa letra Shin, a gente vai contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem a letra Yud. Shi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A letra Reish. Shir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yud, a gente tem o nome da mãe, Shiri. Aqui. De 10 em 10 letras. A probabilidade de você ter, em um recorte tão pequeno, tantos nomes codificados, isso aumenta em muito a probabilidade de não ser algo casual. E ele começa falando, e ele continua falando. No meio aqui das frases a gente vai encontrar novamente, vejam que impressionante, a letra Kaf, 62 letras depois a letra Fei, 62 letras depois a letra Yud, 62 letras depois a letra Reish, formando novamente o nome Kfir. 2 vezes. A gente tem o nome da mãe aqui, a gente tem o nome do bebê aqui, Kfir, novamente. Isso aqui estatisticamente é muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Aqui a gente já viu também, essa aqui é a segunda menor aparição do nome Trump. A primeira foi naquela parte que fala do sangue na orelha direita, da purificação do homem, etc. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é de 73 em 73 letras, a letra Tet. Depois a gente tem a letra Reish, 73 letras depois a letra Aleph, 73 depois a letra Mem, 73 depois a letra Pei, formando Trump. E aqui a gente vai ter Donald. É impressionante, é impressionante. Aqui a gente tem a letra Dalet de Donald, 102 letras depois a letra Vav, Do, 102 depois a letra Nun, Dona, Donal, Donald. Isso aqui é impressionante. Então aqui a gente já tem o plano de Donald Trump, que é justamente a remoção daquela população, e é uma remoção conforme foi dito para Abraham, essa remoção aqui
que está dita na Torá seria em função da própria perversidade que aquela população acabou absorvendo. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em Gaza, a gente vê pessoas de todo o povo, homens, mulheres, crianças, comemorando de uma forma macabra, o assassinato de 2 bebês de uma mulher. Aqui a gente já viu a palavra Hamas dentro do assunto da negociação. E aqui a gente viu o nome do bebê Kfir e aqui o sobrenome Bibas, de 49 letras em 49 o nome, e aqui de 7 em 7 letras. E não acabou. Aqui a gente está em Shemot, Êxodo 24, 8. É sequência, viu, gente? Olha, Êxodo 24, 8. Aqui era Êxodo 24, 7, último versículo. Aqui começa Êxodo 23, 20. Aqui era Êxodo 23, 19. É sequência, tudo isso é sequência. Isso é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. E quando a gente chega aqui, nessa passagem, meu Deus do céu, a gente vai pegar a letra Aleph e vai contar 44 letras. A gente tem a letra Reish. Vejam, aqui tem o nome. Que nome é esse aqui? Aqui é o nome da criança de 4 anos que foi assassinada. Ariel. Aleph. 44 letras Reish. 44 letras Yud. 44 letras Aleph. 44 letras Ulamed. Ariel, o nome do segundo filho. E aqui, entrelaçado com o nome Ariel, a gente vai ter o nome Yarden, que é o nome do pai. Aqui a gente tem a letra Yud, 39 letras depois a letra Reish, 39 letras depois a letra Dalet, e 39 letras depois a letra Nun, formando o nome do pai. Então a gente vê, aqui a gente terminou no capítulo 24 do livro de Shemot. Aqui a gente estava no 23, 24, 22, 22, 21, 21. Do 21 até o 24, a gente tem um assunto que é a conquista da terra. A gente tem uma conquista muito parecida com o que está acontecendo hoje, porque na realidade a ideia de Israel já há muito tempo não era conquistar. Israel já se retirou de Gaza. Israel várias vezes já ofereceu a possibilidade de acordo para haver a existência de 2 estados, mas o lado palestino sempre negou, porque é exatamente o que consta no documento de fundação do Hamas e no seu compromisso, que ele não concorda com a existência de um Estado judeu e que dentro do estatuto dele eles pregam a eliminação de Israel. E o plano deles era fazer com Israel inteiro o que eles fizeram com aqueles habitantes do redor de Gaza. Então, como consequência dessas ações deles, a gente está vendo que existe uma proposta séria do presidente do país mais forte do mundo de remover, exatamente como está escrito aqui. E o que a gente vê aqui é que o nome desse governante aparece codificado nessa passagem, na segunda menor codificação desse número na Torá inteira, passando junto com o primeiro nome dele, Donald e Trump, dentro do tema que é igual à proposta dele. E a gente vê também nessa passagem o nome do Kfir, Bibas, Ariel, Bibas, Shiri, Bibas e Yarden, Bibas, o nome do pai que está vivo,
Que Deus dê força para ele seguir, continuar e conseguir transformar toda essa dor em algo que traga luz. E que Deus abençoe as almas, as Neshamot dessas crianças que morreram de uma forma tão bruta, cujos corpos foram utilizados para a propaganda mais imunda, talvez, da história, junto com o da mãe. Eu espero ter fortalecido em cada um de vocês a convicção a respeito do caminho e a convicção a respeito do que há por trás de tudo o que está acontecendo. Existe um Criador, existe um propósito, e Ele está nos guiando. Shalom a todos. Eu dedico esse estudo à elevação da alma de Shiri, de Ariel e de Kfir. Que as almas deles estejam conectadas à fonte da vida, ao Eterno, e que o Todo-Poderoso, o Leavdil, abençoe o pai deles, o Yarden, e toda a família e todo o povo de Israel e todas as pessoas de bem envolvidas nessa situação.